Imagina só você ter acesso a tudo que Deus quer te falar em qualquer lugar que você esteja. Gente, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante e especial, sobre a palavra de Deus. Ai! Tô tão empolgada em trazer esse vídeo pra vocês. Antes da gente começar, não deixa de se inscrever, me seguir nas redes sociais, de curtir, compartilhar, para que outra pessoa também possa ter acesso a esse vídeo, tá? Bíblia é um livro muito especial e, infelizmente, mesmo em meio aos cristãos, são poucos os cristãos que realmente dão o valor que este livro aqui tem. Porque não se trata apenas de um livro, né? Se trata da boca de Deus. Como nós sabemos, hoje em dia, nós temos o livre acesso ao Senhor, que desde sempre era o princípio de tudo, né? Que era um relacionamento com Deus, que era esse o desejo de Deus, que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Porém, devido ao pecado, nós fomos afastados da presença de Deus, porque o Senhor não compactua com aquilo que é mal, Ele não se corrompe, então não tinha como, né? Devido ao pecado, nós fomos afastados da presença de Deus. E por conta disso, o acesso a Deus ficou bem limitado. Então o Senhor falava com algumas pessoas específicas, né? Como os sacerdotes, os profetas. E isso foi mudando com o passar dos anos. E hoje, graças a Deus, nós temos o livre acesso. Podemos a qualquer momento orar, dobrar nossos joelhos, falar com Deus e ter uma resposta. Melhores formas de termos uma resposta é através da palavra de Deus. Porque sim, Deus fala conosco através do nosso pensamento, usa pessoas para falar conosco, usa até uma jumenta, como vocês podem ler aqui neste livro. Só que através deste livro aqui, nós somos orientados sobre várias coisas. E o legal é que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Então, muitas das vezes, um mesmo versículo que você leu na semana passada, nessa semana vai falar com você de uma forma diferente. Só que, gente, infelizmente, qual que é o problema? Muitas pessoas não leem a palavra de Deus. E quando eu falo... Eita, até caiu! E quando eu falo sobre a leitura da palavra, sabe? Isso é no nosso meio mesmo. Tem muito cristão que tem dificuldade de ler a palavra do Senhor, de refletir, de meditar. Muitos alegam ter dificuldade de entendimento, muitos alegam sono, muitos alegam falta de tempo. Mas sabe quando a gente, por exemplo, gosta muito de uma pessoa que a gente quer saber mais a respeito dela e a gente vai lá e sacrifica para que a gente saiba mais, para que passe mais tempo com ela? Assim tem que ser o nosso relacionamento com o Senhor. E muitas das vezes não é dessa forma que nós agimos. Muitas das vezes a gente acaba priorizando outras coisas e deixando de nos relacionar com Deus. Vou falar um negócio que é muito preocupante, tá? Principalmente pra gente. Gente, não tem condições, não tem cabimento da gente se dizer servos de Deus e a gente não ter o conhecimento dessa palavra aqui. Porque como que a gente vai discernir o que está sendo dito pra gente? Como que você vai ter uma garantia se o que eu tô falando aqui pra você nesse vídeo, por exemplo, é algo de Deus ou não? Se eu tô inventando alguma coisa ou não? Sabe, a gente precisa buscar o conhecimento, a gente precisa ler a palavra para que a gente venha se proteger de falsos profetas, de falsas doutrinas e muitas outras coisas mais. Então o que a gente vê no dia de hoje, infelizmente, são muitos cristãos formados por teorias da internet, por vídeos da internet, e não cristãos que de verdade assim pegam a palavra do Senhor, esmiuçam, pesquisam, pedem direcionamento. Isso é bem triste. Muitas pessoas que não têm amor realmente à palavra do Senhor, sabe? Que muitas das vezes são pessoas assim que frequentam a igreja, que está frequente nos cultos, que servem ao Senhor e etc, ajuda na igreja e tudo mais. Só que tá absorvendo aquilo assim que está sendo ministrado e nem sabe se de verdade é aquilo que o Senhor quer falar, é aquilo que Deus está falando, se aquilo é uma verdade, etc. Como vocês podem ver, por exemplo, uma curiosidade que o pessoal vive falando é que na Bíblia fala não temas 365 vezes e mais uma vez pro ano bissexto.
Gente, não existe. Não existe isso, sabe? Não existe um não temas 300 e poucas vezes pra ser cada dia do ano. Não, não existe isso. Isso não significa que o Senhor não fala pra você não temer. Só significa que não tem as 365 vezes, como o pessoal gosta de espalhar por aí. E outras milhares e milhares de curiosidades que não estão aqui, mas que as pessoas simplesmente absorvem por conta de vídeos até como esse aqui, por exemplo, que eu estou fazendo. Onde eu poderia chegar aqui e espalhar algo pra vocês que não fosse uma verdade. E como você pode se livrar disso? Através da leitura da palavra. Pensando em aguçar um pouco mais a sua curiosidade, te despertar o desejo de ler a palavra do Senhor, vamos falar sobre algumas curiosidades que você vai encontrar por aqui? Veja o livro de Gênesis, por exemplo. Lá você vai encontrar informações sobre como que o mundo foi criado, como que Deus formou o homem, como Deus formou a mulher, como que era o relacionamento com Deus, com Adão, com Eva. Ai, gente, é lindo o livro e ao mesmo tempo triste, porque é também um livro onde mostra como que o pecado adentrou. Vocês sabiam também que no tempo dos juízes teve uma juíza chamada Débora, que ajudou o rei Baraque a vencer uma guerra através do direcionamento de Deus? Gente, naquela época isso era muito extraordinário, vocês não têm noção disso. Vocês sabiam que depois da libertação do povo de Deus lá do Egito, por conta da desobediência, o Senhor permitiu que seu povo fosse exilado, seus reinos fossem divididos, que o povo rejeitou Deus como rei e preferiram que Saul reinasse em seu lugar? Vocês acreditam nisso, gente? E tudo isso tem aqui, ó. E por conta da desobediência de Saul, o povo de Deus pagou um alto preço, mas Deus teve misericórdia e colocou Davi para reinar em seu lugar. Temos também o livro de Salmos, que é um livro lindo, que tem vários cânticos e poesias, escritos a maioria por Davi, mas também escritos por Asaf. Ah, gente, é muito lindo. Tem os Salmos 91, os Salmos 23, os Salmos 40... Ai, é maravilhoso. Tem a história de Sansão, um homem muito, muito forte, que venceu guerras, lutas e batalhas, só que por conta de uma mulher, ele acabou caindo num golpe, né, e perdeu sua força. E, gente, ele foi muito humilhado muito humilhado mesmo, passou por situações muito adversas, mas ali no seu ato de misericórdia, ele clamou ao Senhor, o Senhor deu forças para ele. E ele derrubou as colunas do templo e destruiu todo aquele povo, sabe? Que tava fazendo maldade, que tava pecando contra o Senhor. Gente, é uma história muito linda e triste ao mesmo tempo, mas que a gente acaba trazendo um aprendizado pra nossa vida, né? Conta o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes até de contar sobre o nascimento de Jesus, o profeta Isaías falou sobre a chegada de Jesus, falou sobre João Batista, que iria preparar o seu caminho. Gente, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas claro, né, com histórias de guerras, de fracassos, de decisões erradas. E, gente, são situações que a gente acaba trazendo para o nosso dia a dia. E é isso que torna esse livro ainda mais maravilhoso, sabe? O livro de Provérbios, que é um dos meus favoritos. Gente, lá tem cada conselho bom, sabe? Tem cada orientação boa para que a gente possa levar no nosso cotidiano. Conta como o Senhor Deus entregou seu único filho por amor a cada um de nós, onde o véu do templo se rasgou e hoje temos livre acesso para poder falar com Deus. Ai, gente... é lindo, sabe? É um livro de promessas, de guerras, de desafios. E é um livro que a cada dia se renova, né? Tá, Clá, e por que você resolveu do nada fazer um vídeo sobre a Bíblia? Tá, por quê? Gente, porque é isso, sabe? Tem muitas pessoas que servem a Deus, que são cristãs, mas que não conhecem. Tem gente que não sabe nem quais os livros que tem aqui, nem suas histórias, que não ouviram falar de nada do que tem aqui. Ou quando ouviram falar, muitas das vezes, as pessoas usam dessa palavra para contar em verdades, para falar de acordo com o que a pessoa mesmo pensa, com achismo, e não de fato o que é que Deus quer falar. E é importante nós sermos direcionados por Deus, nós sermos direcionados pelo Senhor e não pelo homem. É claro que o Senhor coloca pessoas sábias para que possam nos aconselhar, que possam nos ajudar, mas nós precisamos saber ouvir a voz do Senhor. E Deus tem várias maneiras de falar, igual eu citei no início do vídeo. Mas uma das melhores formas de nós termos uma resposta de Deus é através da palavra dele. E nós temos que amar isso daqui, porque hoje em dia
Graças a Deus nós temos a liberdade de termos um livro desse em nossos lares, no nosso trabalho. Se você sair ali na rua, você não vai ser descriminalizado por conta deste livro aqui. Mas tem lugares que esse acesso aqui é restrito, que as pessoas não têm a liberdade de ler a palavra do Senhor e de muito menos poder falar a respeito de Deus. Então, como cristãos, eu sinto que nós não temos valorizado esse acesso, que nós não temos valorizado a palavra do Senhor. E nós temos que cravar essa palavra na tábua do nosso coração. Até para que, se algo vier tanto nos afligir, como se alguém vier falar algo que não seja do querer do Senhor, que não seja o que esteja de acordo com aquilo que o Senhor é, com aquilo que o Senhor diz, nós saibamos repreender. Não estou falando de debate, não estou falando de estudos teológicos, não é falando sobre isso não, é falando sobre saber blindar a nossa mente e o nosso coração para que a gente não venha a ser contaminados, nem corrompidos por palavras do homem, entende? Então, que através desse vídeo possa de fato aguçar o desejo, sabe, no seu coração de ler a palavra do Senhor. Você não é obrigado a ler esse livro todo num dia, bem longe disso. A palavra do Senhor, ela tem que ser lida, tem que ser mastigada, tem que ser refletida. Eu particularmente, a minha dificuldade maior não é nem no caso de ler, mas é porque quando eu leio, eu gosto de ir pesquisando sobre os tempos antigos, sobre o porquê disso, o porquê daquilo, e às vezes eu acabo me prendendo num único capítulo porque eu vou atrás de vários contextos históricos. Mas é muito gostoso, gente. Aqui tem histórias de guerras, tem histórias de mortes, tem histórias de vitória. Eu gosto dessas histórias assim que contêm um mistério, sabe? Então a gente vê reis aqui que foram, pela permissão do Senhor, capturado por conta da desobediência, né? E aí você vê os seus filhos sendo mortos na frente do rei, sabe? São histórias assim de ação, de aventura, coisas que a gente vê nos filmes, vê em novelas, vê em séries, e que tem aqui, só que a gente não consegue se estimular para ler, para entender, sabe? E é muito legal, gente. Eu gostaria muito, muito, muito que nós tivéssemos mais amor e determinação para ter o hábito de ler a palavra do Senhor. Eu espero sinceramente que de alguma maneira esse vídeo possa te estimular, te aguçar, sabe? Que você possa ter esse desejo, que esse desejo possa nascer no seu coração. É claro que não sou eu quem vou te convencer disso, é o próprio Espírito Santo. Mas se esse vídeo de alguma maneira fala com você, não deixa de se inscrever, não deixa de comentar. Se você tem um livro aqui para favorito, que você possa compartilhar com a gente também. Se tem algo assim que o Senhor te mostrou, que você possa compartilhar também, porque é muito legal isso, sabe? Não esquece de deixar o seu gostei, de poder estimular outras pessoas também a ter esse amor pela palavra, sabe? A ter esse desejo de ler a palavra do Senhor. Essa mensagem possa alcançar o seu coração. Agradeço por assistir até aqui e até a próxima.